Vamos lá agora para a nossa aula de número 26. Vamos falar sobre de onde vem o movimento. Nesta parte 9 do livro 3, Aristóteles aprofunda essa análise do movimento dos seres vivos, como ele já vinha trazendo, distinguindo para nós agora com mais precisão os tipos de movimento e quais são os princípios que explicam esse movimento. Então, na parte anterior, a gente viu que o movimento humano nasce do bem apreendido, enquanto bem para aquela alma, naquela configuração interior. E aqui ele vai agora tentar esclarecer que nem todo movimento pertence ao mesmo nível e que, portanto, não pode ser atribuído indistintamente à mesma potência da alma. Então, ele começa aqui distinguindo o movimento segundo lugar, ou seja, o deslocamento corporal, obviamente, das operações vitais que pertencem às diversas partes da alma. E isso é importante porque poderia parecer que tudo aquilo que implica movimento no ser vivo teria como princípio a mesma potência, o que não é verdade. Então, a alma vegetativa, por exemplo, é princípio de nutrição, crescimento e geração, mas não é princípio de movimento local. Um ser pode viver, pode nutrir, pode crescer sem sair do lugar, como, por exemplo, as plantas. Logo, o movimento local não pertence à vida enquanto tal, como um todo, mas pertence a um determinado nível de vida. Aristóteles mostra para nós também que não é o sentido enquanto tal que explica o movimento, porque existem animais que possuem sensação, mas não se movem localmente. E ele menciona aqui como exemplo as esponjas e alguns tipos de zoófitos, que são organismos que, mesmo que sejam animais, estão aderidos a um substrato e não saem dali nunca. Então, isso significa que a sensação, embora introduza uma abertura ao mundo exterior, ainda não é suficiente para gerar movimento. Então, falta algo que conecte a apreensão do sensível ao impulso de ação. E esse algo, ele diz peremptoriamente aqui, é o apetite. É somente quando aquilo que é apreendido sensivelmente é acompanhado de uma inclinação, ou seja, como aquilo aparece como desejável ou indesejável, que surge o princípio de movimento. E é por isso que Aristóteles reafirma que o movimento local pertence propriamente aos seres vivos que possuem apetite, ok? Porém, ele ainda vai além. Introduz uma distinção decisiva entre diferentes modos de apreensão que podem mover: o intelecto, a imaginação e o sentido. Então, no homem, o intelecto pode mover ao apresentar um bem deliberado. Nos animais, que não têm intelecto, a imaginação exerce esse papel e apresenta o objeto ali, aqui e agora, como conveniente ou nocivo. Então, mesmo na ausência da razão, existe movimento, porque existe uma forma de apreensão que já está unida ao apetite, ok? Um outro ponto importante aqui é que Aristóteles reforça que o movimento não decorre simplesmente da presença de um objeto, mas da forma como esse objeto é apreendido. Isso aqui é profundamente terapêutico. Então, o mesmo objeto pode não mover se ele não for percebido como relevante para aquela alma. Então, o princípio do movimento não está nas coisas. O princípio do movimento está no interior do ser vivo. O princípio do movimento está na relação entre apreensão e inclinação, e não apenas no objeto externo. E aí, a partir disso, ele começa a delinear a ideia de que no homem, o movimento envolve uma estrutura muito mais complexa, porque nós temos deliberação. Então, o homem não reage só ao que, o que aparece para ele, mas ele pode ponderar, ele pode comparar, ele pode escolher entre diferentes possibilidades. Porém, mesmo nesse caso, o movimento continua dependendo do bem apreendido no particular. A deliberação só se concretiza quando algo é reconhecido como, sim, eu devo fazer isto aqui e agora. Ok? E o que é que São Tomás tem a nos dizer sobre isso? Bom, nos comentários de São Tomás de Aquino, a essa parte, ele faz um movimento que já é bem característico, né? Que a gente vem trazendo aqui nas aulas do De Ânimo. Ele pega essa distinção aristotélica e torna essa distinção muito mais rigorosa, limpando mesmo esse conceito e desfazendo qualquer possível confusão que nós podemos fazer entre esses níveis que o Aristóteles trouxe aqui. Ponto de partida para São Tomás é quando ele afirma que nem todas as operações que nós encontramos no ser vivo pertencem ao mesmo princípio. Então, existe uma hierarquia real entre as potências da alma. E o erro, inclusive, dos filósofos anteriores, e mesmo de uma leitura superficial que a gente possa fazer, é atribuir o movimento local à vida enquanto tal. Então, São Tomás corrige isso e diz: olha, viver não é o mesmo que se mover localmente. Então, ele vai distinguir claramente três níveis. Primeiro, operações da alma vegetativa, que dizem respeito ao ser vivo, nutrição, crescimento e geração. Essas operações garantem que o ser vivo exista e que se mantenha no ser, mas não implicam deslocamento. E é por isso que são comuns a todos os seres vivos. Depois, operações da alma sensitiva, que introduzem a apreensão do sensível
E com isto, o apetite sensitivo. Então já aparece aqui uma abertura para o mundo e uma inclinação para aquilo que é percebido como conveniente ou nocivo. Porém, São Tomás insiste, olha, mesmo a sensação enquanto tal não é suficiente para explicar o movimento local. É necessário que a apreensão esteja unida ao apetite, de modo a de fato gerar uma inclinação efetiva. E é nesse ponto aqui que ele vai reforçar para nós a tese central. O movimento local pertence propriamente ao ser vivo enquanto apetitivo. Ou seja, não é o sentimento que move, mas é o desejo daquilo que eu sinto. Então, o princípio do movimento é o apetite, mas o apetite movido por aquele bem que foi apreendido. Ok? Além disso, ele deixa muito claro que existem animais que possuem sensação, mas não se movem localmente, já falamos sobre isso, porque neles a estrutura apetitiva não se organiza de modo a produzir deslocamento. E isso confirma para nós que a sensação não basta. O movimento exige uma integração operativa entre apreensão e inclinação, que nem todos os seres vivos possuem. Um outro ponto que São Tomás traz para nós com muita precisão é a diferença entre o homem e o animal aqui. Nos animais irracionais, a imaginação ocupa um lugar que no homem é mediado pelo intelecto. Então, no animal, a imaginação apresenta em particular como desejável, como nocivo, e isso é suficiente para mover o apetite. Já no homem, o intelecto pode intervir, pode ordenar, pode deliberar, mas isso não elimina a dependência que nós temos do particular. Então, a ação continua exigindo que algo seja apresentado como um bem aqui e agora e não apenas abstratamente, como acontece no intelecto. Ok? Por fim, São Tomás reforça para nós a ideia de que o movimento não nasce do objeto em si, mas da relação entre o objeto e o ser vivo. Então, o mesmo objeto pode não mover, se não for apreendido como relevante, ou mover, se for apreendido como relevante. Então, o princípio do movimento, gente, está formalmente no interior da pessoa, na articulação que ela faz entre apreensão e apetite. O que São Tomás faz aqui, no fundo, é estruturar essa tese definitivamente. Viver não implica mover-se. Sentir não implica mover-se. Conhecer não implica mover-se. O movimento só aparece quando existe uma inclinação efetiva para um bem apreendido. Isso depende necessariamente de uma configuração específica das potências da alma. Ok? O que é que a animagogia tem a nos dizer sobre isso? Bom, ela tem a nos dizer que nem tudo que vive se move, nem tudo que percebe age. O movimento só acontece quando bem apreendido se torna uma inclinação eficaz. Ok? Então, entre percepção e ação existe uma mediação. E essa mediação é o apetite. Então, a sensação por si só abre o sujeito para o mundo, mas não o coloca necessariamente em movimento. É preciso que aquilo que é percebido seja experimentado aqui, agora, como bom ou mal, de modo suficiente para inclinar a ação do sujeito. Perdão. E o que isso quer dizer para nós aqui? Bom, isso quer dizer que a vida psíquica não é automaticamente operativa. Eu posso perceber, eu posso sentir, eu posso compreender e mesmo assim permanecer parado. Então, falta o quê? Falta a passagem da apreensão para a inclinação. E essa passagem não é automática, essa passagem não é garantida. Então, eu consigo aqui, animagogicamente falando, distinguir três níveis que muitas vezes se confundem na prática clínica. O nível da experiência, que é onde a pessoa percebe e sente. O nível da valoração, que é o que aparece no interior como bom ou mal. E o nível do movimento, que é aquilo que efetivamente move a ação da pessoa. São coisas distintas. A desordem pode ocorrer em qualquer um desses níveis. E muitas vezes, o que é mais difícil, porém totalmente possível, mais difícil de tratar, de intervir, ocorre exatamente na passagem entre um e outro. E é por isso que frequentemente a pessoa fala assim: eu sei disso, eu vejo isso, eu entendo isso, mas não levanta da cadeira. O problema não está na ausência de apreensão, está na ausência de inclinação eficaz. Aquele bem que ele precisa perseguir ainda não se tornou suficientemente presente, concreto e desejável para a sua alma, para que de fato ela se movimente. Ok? Uma outra coisa importante aqui é que fica muito claro que o movimento não depende apenas do objeto, mas depende substancialmente da forma como aquele objeto aparece para mim. Então, o mesmo objeto pode estar presente para duas pessoas, mover um e não mover a outra. Por quê? Porque para aquela outra que não se moveu, aquele objeto não foi reconhecido interiormente como relevante. Então, a ação segue o modo de aparecimento do bem, não o bem em si, considerado abstratamente. Além disso, a distinção entre os seres vivos ilumina algo para nós profundamente humano, que é o quê? O homem não apenas reage àquilo que ele percebe, ele pode deliberar. E mesmo deliberando, ele pode não agir. Ou seja, a liberdade não elimina o problema do movimento, ao contrário, torna esse problema muito mais complexo. Então, o homem pode hesitar, pode suspender sua ação, pode ficar dividido interiormente,
porque diferentes bens podem se apresentar para ele simultaneamente. Então, minha gente, no final das contas, a inércia não é uma ausência de vida. A inércia é uma falha na articulação entre apreensão e apetite. Então, a intervenção animagógica não pode se limitar a ampliar a consciência do sujeito, mas ela precisa atuar na configuração do bem enquanto vivido, tornando aquele bem mais concreto, mais presente e mais capaz de provocar movimento naquela alma específica. Tá bem? Um beijo e até a próxima aula.